uma salva de palmas ao Senhor, porque Ele merece. Ele merece todas as palmas. Nós queremos dizer agora, Senhor Jesus, que Tu és a nossa luz, que Tu és o nosso caminho, que Tu és a nossa salvação, Senhor. Que sem o Senhor nós não estávamos libertos, ó Pai. Que sem o Senhor Jesus nós não tínhamos, ó Pai, tido a oportunidade de ter a misericórdia de Deus. Que a graça do Senhor, ó Pai, veio sobre nós e nós queremos Te agradecer, Senhor. Ó Deus de amor, e nós estamos Te esperando, ó Pai, para a Sua volta. Ó Deus, nós estamos ansiosos, ó Pai. Olhe para dentro do nosso coração, Senhor, e vê, ó Pai, a nossa sinceridade. Aleluia. Glória a Deus. Se ao teu lado estou, seguro
volta do Senhor Jesus, nós sabemos que Ele irá vir buscar a nossa igreja, amém? Glória a Deus. Gálatas, capítulo 1, versos 11. Diz assim a palavra de Deus, irmãos. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo... Lê comigo, não é segundo... O próximo, Fernando. Porque eu não recebi nem aprendi de homem algum, mas mediante a de Jesus Cristo. Olha o que o apóstolo Paulo está nos revelando aqui. Revelação de Jesus Cristo. Porque ouviste qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira persegui eu a igreja de Deus e a devastava e a destruía. Deus, em nome de Jesus, nos dá o entendimento que precisamos ter, para que ao olharmos, ó Deus, no espelho, viemos entender que fomos construídos na Tua Palavra. A Tua Palavra nos gerou, a Tua Palavra nos trouxe vida. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Irmãos, o que eu quero introduzir, presta atenção, o que é caráter? Caráter é a soma total de todas as influências positivas ou negativas. Para ficar bem simples, para a gente não ir longe, para a gente não tropeçar nas palavras, para nós não termos dificuldade no aprender o que é caráter, eu e você precisamos de entender que caráter é a soma total de toda influência. Tudo aquilo que tem te influenciado, seja positivo ou negativo, e isto vai formando o seu caráter. Vai formando em você algo. Vai conduzindo o seu entendimento, o seu aprendizado. A palavra de Deus diz que eu e você vamos aprender de Deus até que Ele nos arrebata, até que Ele nos leve para Ele. A palavra de Deus diz que nós só deixaremos de aprender quando chegarmos aos céus. Por isso a palavra de Deus no mandamento, no grande mandamento, lá em Mateus, você não precisa abrir, Mateus 19, diz assim, ensinai, fazei discípulos a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os até que Ele volte. A Bíblia nos fala isso. É o grande mandamento. Então, toda pessoa que está dentro da igreja, toda pessoa que se aproximou do Evangelho, ele precisa olhar para Gálatas capítulo 1 e aprender como diz o apóstolo Paulo. Querido, você tem que tomar muito cuidado com aquilo que você tem aprendido de homem. Você tem olhado só na postura ou na atitude de homem, porque é um perigo. Eu e você precisamos ter conteúdo bíblico. Nós precisamos ter informações ou formação em nós bíblica, para que possamos sair do contexto carnal para entrar no contexto espiritual. Então, tudo aquilo que aprendemos na vida, tudo aquilo que é aprendido por uma pessoa na vida, que se manifesta através de valores, motivações, atitudes, sentimento, significa então construção de caráter. Está sendo construído o caráter. Psicologia diz que caráter se forma até os 6 a 8 anos. Há um erro aí, uma lacuna. Isso aí é na vida comum de um homem, é na vida comum de uma criança. Mas o caráter na vida do cristão é formado até a eternidade. E ele é formado por Cristo. O alvo de Deus, irmãos, é forjar. Forjar. O que é isso, forjar, pastor?
que significa forjar, modelar, construir, trabalhar? Forjar é exatamente construir, trabalhar, preparar. E tem muita gente, irmãos, que não sei quantos já viram o forjar de uma espada, o forjar de um machado, o forjar de uma foice no fogo. Precisa de muito fogo para que ela possa adquirir exatamente a forma necessária para ser um bom instrumento. Os homens que mais têm forjado, os homens que têm uma técnica para forjar armas, está na China, que é as melhores espadas. O alvo de Deus, irmãos, é forjar, é modelar você, é fabricar em você, é trabalhar em você, a ponto que você possa ser modelado no caráter de Cristo. Possa achar em você o caráter de Cristo. Por isso, irmãos, a partir da nossa conversão, a partir do momento que nós se convertemos, o Senhor vai se utilizar, Ele vai tomar posse de diversas ferramentas para construir, para forjar em você, forjar em nós o caráter de Cristo. Será que até aqui você entendeu o que Deus está construindo em você? Ninguém vem com o caráter de Cristo, ninguém se converteu, agora eu tenho a aparência de Cristo. Não, você vai precisar se permitir, ei, ouça-me por favor, você vai precisar se permitir ser trabalhado por Deus, forjado por Deus, moldado por Deus. E aonde será que você vai conseguir assim ser feito? É lá no mundo? É lá na roda dos escarnecedores? É lá nos incrédulos? É lá nas músicas mundanas? É lá nos conceitos errados? É lá em meio às trevas? É lá? Não, irmãos. É em meio à palavra, em meio à igreja. É neste lugar. Deus, nesta noite, está trabalhando para que haja em sua mente, para que haja em você, para que você seja alcançado de alguma forma por algo positivo da parte de Deus e do Evangelho do Senhor. E assim você vai mudando de misericórdia em misericórdia. É isso que nós precisamos entender, amados. Pois bem, do momento da convenção de Paulo até o reconhecimento do seu apostolado, ele passou por um processo, irmão, que todos nós precisamos passar. Precisamos passar para que nos tornemos úteis nas mãos de Deus. Deus, através da sua graça, vai moldando em nós o caráter de Cristo. Pela sua boa bondade, pelo seu amor, pelo seu poder, Ele vai trabalhando em nós. Mas por que, pastor, tem tanta gente ainda mau caráter dentro da igreja? Por que tem tanta gente ruim? Por que tem tanta gente que não aprende, não desenvolve? Porque não permite Deus, trabalhar em você. Você tem o poder para dizer assim, não. Você tem o poder para não aceitar o martelo de Deus, a ferramenta de Deus, o trabalhar de Deus. Você tem o poder para impedir, aí, agora, na sua mente, a palavra de Deus não alcançar você. Você tem essa condição de anular sobre a sua vida, sobre a sua alma. Você tem. Por isso tem muita gente que não cresce, por isso tem muita gente que não se desenvolve, por isso tem muita gente que quando olha para a Bíblia fala, eu não aceito isto, eu não quero isto, e eu não vou ver isto, e ele permanece dentro da igreja por todo o tempo sem ser forjado nele o caráter de Deus. Você está me ouvindo?
Olhe para alguém e pergunte assim: você está ouvindo o pastor? Permita ser forjado por Deus. Então há uma pergunta que eu preciso, irmão, deixar sobre o seu coração. Há uma pergunta que eu preciso colocar diante de você. Deus só pode forjar em mim. Ei, Renan, está me ouvindo? Deus só pode forjar em mim, João, o caráter de Cristo quando eu consigo permitir, ou quando eu permito Deus fazer eu chegar em meu fim. Epa! Você precisa chegar no seu fim. Você precisa chegar no seu fim. Enquanto você está no controle e achando que pode, e achando que deve, e achando que pode dar palpite, na palavra de Deus jamais vai ser forjado o evangelho e o caráter de Cristo em você. Eu preciso permitir Deus inaugurar em mim o meu fim. Presta atenção que essa palavra, ela traz, irmãos, ensinamento para que você possa conseguir vitória, para que você possa ter autoridade nos céus, para que você possa realmente estar ligado. Eu preciso permitir Deus encerrar uma etapa da minha vida. E agora eu passo a viver o governo de Deus. Eu passo a viver o evangelho. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Ele está dizendo aqui: olha, eu não recebi, não aprendi. Porque o que havia naquele tempo do apóstolo Paulo? Ele fala: olha quem eu era, olha aí quem eu era. Eu era aquele que destruía a igreja de Deus. Eu era aquele que tinha argumento para tirar homens e mulheres, desconstruí-lo e injetar nele uma religião. Você sabe que tem muita gente dentro da igreja, ainda cristã, estou falando de crentes da igreja cristã, da igreja evangélica, daquela que foi lavada no sangue de Jesus. Tem muita gente religiosa, que não tem parte com Deus. Na verdade, são enviados de Satanás. Pastor, isso é brabo. Você vai ver domingo. Sentado aí, quem sabe bem pertinho de você, nunca teve parte com Deus, e nem mesmo com o sacrifício da cruz. A Bíblia, ela nos traz isto. Então, quantas vezes, amado, diante de pessoas, as pessoas me questionam, pessoas dentro da igreja, pessoas que já estão há muito tempo dentro da igreja, mas que não têm atitude, que não demonstra o brilho, que não demonstra nenhum aprendizado de Deus, nenhuma mente de Cristo. Porque não quis ter parte. Pois bem, irmãos, quando eu permito Deus dizer para mim, quando nós juntos permitimos Deus a inaugurar em nós o fim de nós começamos então a crescer. Começamos a crescer. Eu quero te explicar isso. Vamos lá. A primeira experiência que Deus levou Paulo após a sua conversão foi a experiência do deserto. A experiência do deserto. Presta atenção nisso que você vai entender algumas coisas. Versículo 17 desse mesmo texto, Fernando. De Gálatas capítulo 1, versículo 17. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo nos diz: nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para a região da Damasco. Irmãos, ele não subiu, olha, ele recebe de Jesus, ele se converte.
Jesus faz nele, libera sobre ele a promessa. E o que o apóstolo Paulo faz? O apóstolo Paulo vai lá, você sabe, ele fica cego 3 dias, ele precisa de ser alimentado por um profeta 3 dias. E depois, amado, que ele sai da casa daquele profeta, que ele volta a enxergar, ele não vai a Jerusalém. Ele poderia crescer, uai. Puxa vida. O próprio Cristo apareceu para mim. Eu preciso ir agora na igreja lá, em meio aos apóstolos, e falar quem eu sou. Não. Ele vai para o deserto. Isso aqui parece algo. Quando Jesus é batizado, para onde Jesus vai? Deserto. Vai para o deserto. E quem leva Jesus para o deserto? Tarso, eles não ouviram. O Espírito Santo de Deus leva Jesus para o deserto. Tem muita gente que se converte, passa alguns dias dentro da igreja, aí ele começa já a querer sentar onde? Na janela. Tem pessoas que não se permitem ir para o deserto. Eu me converti, por que eu estou sofrendo tanto? Eu estou ouvindo a palavra porque, meu irmão, deixa eu dizer para você. Me ajuda aí, como que é aquele negócio que passa o ouro? Isso aí, bateia? Há uma bateia de Deus com você bem no centro, para que você possa ser purificado, para que Ele possa tirar o ranço, para que Ele possa inaugurar o seu fim e começar o começo dele. O problema, irmãos, é que eu não quero, eu não aceito. Por 3 anos, Paulo viveu afastado dos irmãos de Jerusalém, irmãos, no deserto. 3 anos. E nesse período, Deus usou a ferramenta da solidão em Saulo para forjar nele o caráter de um apóstolo. De que nos fala o deserto. Qual é o relato que eu tenho do deserto? As motivações do nosso coração, irmão, são chegadas sobre a luz de Deus. Precisa ser trabalhada sobre a luz de Deus. É um lugar, amado. O deserto, irmãos, quando você está sobre o foco de Deus, é um lugar de aprendizado, de crescimento, de amadurecimento. É um lugar de perseverança. Irmãos, eu quero que você entenda isso. Quando a pessoa não vai para o deserto, quando a pessoa não se permite ser encerrada, nas oportunidades que Deus dá a ela, ela desperdiça, joga fora. Porque não são maduros para o milagre, para a maravilha e para a abundância. Pessoa joga fora, você já viu pessoas que começam a andar um pouquinho, aí Deus começa a abençoar. Porque Deus começou a abençoar o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi forjado, foi encheio da palavra. Começou a vir revelação. Começou a arrancar dele a religiosidade. Aquela postura, aquele caráter de matar cristão, de falar mal de cristão. Você imagina o apóstolo Paulo se convertendo, e ele era tão acostumado a instigar cristão. Imagine ele agora com o coração cheio disso. Ele batia no dedo, quem que ele xingava? Os cristãos. Porque precisava ser tirado, precisava ser trabalhado, precisava ser arrancado, desconstruído. Tinha muita informação ali nele, tinha muita informação religiosa, tinha muito judaísmo. Eu poderia tirar o microfone. Quando você vem para Jesus, há muito em você, não é judaísmo, mas vem muito em você o catolicismo. E aí você quer tantas vezes comparar o evangelho verdadeiro com o evangelho de homem,
com ensinos de homem. E aí você não deixa ser trabalhado. Você não deixa ser ensinado. Você não deixa ser desinaugurado, quebrado. E aí você decide isto e você permanece dentro da igreja dessa forma. Dessa forma. Questionando, duvidando, murmurando, roubando, se prostituindo. Sendo religioso, sendo maldizente. Tudo isto porque você não se permitiu ser ensinado pelo Evangelho. Você não se permitiu ser trabalhado pelo Evangelho. Estava contando para o Luiz, fumava 5 carteiras de cigarro, vendia cigarro. Eu era o cara na Souza Cruz, eu era o cara que tinha marca da Souza Cruz, bati todos os recordes, caneta, diploma de melhor vendedor, treinei 33 vendedores, treinei 14 motoristas, tive condecorações que podia ter, eu tive dentro da Souza Cruz. Um dia Deus me pega. E aí eu comecei a dizer para minha família, não posso mais permanecer como vendedor da Souza Cruz. Não posso. E eles falavam, tá louco, tá aqui a pastora. Tá doido, viciou, pirou. O que vai ser ele? O que vai ser nós? Mas tinha algo em mim dizendo, não pode prosseguir dessa forma. Não pode prosseguir. Tinha um nó na minha cabeça. Eu chegava nos melhores mercados em Cuiabá e eu queria falar de quem? Novo convertido? Eu queria falar de quem? De Jesus. Mas como que eu falava de Jesus se eu tinha que vender alguns milheiros de cigarro? Conflito e luta. Eu precisava deixar Deus dar um fim em mim. Eu precisava ter coragem para ir para as mãos de Deus e ser forjado. Mesmo contrariando toda a minha família. Mesmo assustando a pastora. Mesmo assustando os religiosos que estavam à minha volta. Eu entendi o evangelho da graça. Eu entendi o evangelho que muda caráter. Eu entendi o evangelho que trocava coração, conduta, situação. Eu entendi o evangelho que ia trazer novos horizontes, nova direção. Eu entendi o evangelho do poder de Deus. Porque ela falou do evangelho para mim em 8 anos. Agora eu creio que ela nem cria que eu ia tomar tanta posse do evangelho. Porque ela tinha que dizimar escondida. Mas nunca deixou de dizimar. Tudo que eu colocava na mão dela como dinheiro, ela tirava o dízimo. E eu não sabia. E além de tirar o dízimo, me apresentava diante do altar de Deus. E Deus estava trabalhando, irmãos. Por isso entenda que a motivação do nosso coração são as chegadas sobre a luz de Deus. É um lugar de perseverança. Entenda isso rapidamente. Deserto é o tempo onde o Senhor nos leva ao fim de nós mesmos. Para que aprendamos a depender apenas dEle. Se não, Natan, as oportunidades de Deus na sua vida, você vai jogar fora. As oportunidades que Deus inaugurou na vida do Tarso, vai jogar fora. As oportunidades que Deus deu para Chimenez, vai jogar fora. E assim sucessivamente, as oportunidades da vida do Márcio. Eu estou colocando o nome, irmãos, porque eu preciso alcançar vocês com a palavra de Deus. A palavra de Deus precisa alcançar você. Ele precisa inaugurar um novo homem na sua vida. Recebi de Deus. Não tem valor, vou jogar tudo fora.
Quando o cara começa a amadurecer, cada centavo que Deus dá, ele vai saber como aplicar para que aquilo seja multiplicado. Porque em Deus vai ser multiplicado. O que Deus fala? O que a palavra de Deus nos fala? Por que tem gastado com aquilo que não é pão? Irmãos, quando eu olho para o Evangelho, eu vejo Jesus de duas formas. E você precisa entender isso. Quando eu contemplo Jesus, quando eu estou examinando, não sei se você percebe as duas personalidades de Jesus. Quando eu aprendo de Jesus no Evangelho, eu vejo Jesus, o servo. Filho de Deus, mas servo. Mas quando eu olho para Jesus no Apocalipse, o servo deixa de existir. E agora você vai encontrar em todo o Apocalipse, não mais Jesus servo, mas Jesus juiz. E é aí que a pessoa vai quebrar o nariz. Porque com juiz não se brinca. Com juiz não se brinca, irmãos. Após bater o martelo, está valendo. Então nós precisamos entender. O deserto é o tempo onde o Senhor nos leva ao fim de nós mesmos, para que aprendamos a depender dEle. Quando a pessoa não passa no deserto, ele ainda está no controle. Ele vê as oportunidades. Ele vê, olha, eu agora sou abençoado. A palavra de Deus diz que eu sou mais do que abençoado. Eu vou ganhar dinheiro, eu vou enricar, eu vou meter o peito, eu vou quebrar a cara quantas vezes for, mas Jesus vai pôr dinheiro no meu bolso. Está enganado. Por isso que eu tenho visto tanta gente falida dentro da igreja sem ser abençoada, porque não olhou, não observou. Por isso eu tenho visto tantos casamentos, irmãos, com dificuldade. Por isso eu tenho visto tantas pessoas amarradas, presas, e que não conseguem decolar. Quando Deus me deu essa palavra aqui, eu fiquei, Senhor, aplica isso em mim. Aplica isso em mim. Ainda precisa ser construído em mim alguma coisa. Segundo, irmãos, o deserto é a ocasião de aprendermos de Deus, de conhecê-lo intimamente. Por isso, nada é mais importante que a resposta que damos durante o processo de treinamento no deserto. Davi foi esse homem que soube responder a Deus quando estava no deserto. Ah, eu quero lembrar para você. Mesmo que eu passe pelo vale da sombra da morte, o Senhor está comigo. Ele estava passando no vale da sombra da morte. Quantas vezes nós vimos isso na vida de Davi? Estava sendo forjado. Irmãos, aprende isto. Aprende isto. Você vai ver onde que essa palavra ela vai te dar subsídio. Ela vai te conduzir em lugares. Ela vai te dar oportunidade de crescimento, de mudar situações, questões. No deserto, o alvo de Deus, amados, é nos levar ao fim de nós mesmos, assim como foi com Moisés. Enquanto ele achava que podia, Deus não pôde usar a sua vida. Olha lá, quando Moisés está no controle da sua vida. Quando ele estava cheio do Egito, cheio da sabedoria ali. Deus teve que encerrar a vida dele. Ele teve que sair do meio para ser ensinado a confiar no Deus. No deserto, amado, o alvo é nós. Enquanto ele achava que podia, Deus não pôde usar a sua vida. Quando ele chegou ao fim de si mesmo e achou que não podia mais, Deus levantou para libertar o povo do Egito. Ah, Senhor, eu matei, eu não posso, eu tenho que fugir, eu vou fugir, eu tenho que fugir. Deus encerrou a vida dele. Aí Deus falou, agora eu vou começar a construir em você uma vida sob o meu controle. E aí ele falava, não posso, minha língua é pesada. E aí Deus começou a trabalhar. Irmãos, presta atenção nisso. Deus deseja, amado, em nos treinar e nos preparar. Nós temos que nos esvaziar diante de Deus para que sejamos
cheio da sua graça. Temos que nos esvaziar de nós mesmos, de nossos conceitos, das nossas experiências, dos nossos achismos que tratavam a nossa vida. Há tanto achismo em nós que nos impede de prosseguir. Ei, há tanto achismo em você. Há tanto achismo no meio da igreja de Deus. Há tanto achismo no meio da mulher que foi abençoada como mulher, a princesa do lar. Há tanto achismo. Há tanto achismo no coração do homem que agora casou e ele acha que pode conduzir a família com a sua sabedoria. Há tanto achismo, irmãos, que vai nos levar à morte. Nós temos a oportunidade de aprender em Deus, de olhar para a palavra, de aplicar a palavra. Você já percebeu? Você já percebeu, irmãos? Quantas vezes que nós criamos isso? Por isso, olha só, 1 Coríntios 13. Vocês que estão dormindo, acorda, por favor, em nome de Jesus. Manda esse sono lá para a gente encerrar e você adquirir experiência. Olha o que diz 1 Coríntios 13, 11. O que diz 1 Coríntios 13, 11, pastor? Diz o seguinte, irmãos. O apóstolo Paulo diz assim: quando eu era menino, falava. Vamos lá. Vamos ler junto. É 1 Coríntios 13. 1 Coríntios 13, 11. A palavra de Deus diz assim, irmãos. Amém? Vamos lá. Quando eu era menino, falava como menino. Sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Aqui tem uma inscrição de um homem, que era poucos os que tinham a patente que ele tinha, e a autoridade que ele tinha. Ele disse: eu andei como menino, me portei como menino, me alimentei, irmã Elza, como menino. Epa! Mas agora, calma aí, eu percebi que Deus tirou o alimento de menino, a mamadeira. Está me dando algo para que eu cresça e faça a diferença. Para que eu seja usado por Deus. Para que Deus possa me usar. Irmãos, pense nisso. Pense nisso. Pense nisso comigo. E aí nós vemos tantas pessoas como menino dentro da igreja, com atitude de criança. Não cresce. Não aprende. Irmão, você tem que tomar cuidado com aquilo que passa na televisão. Você tem que tomar cuidado com aquilo que eu ensino. Você tem que tomar cuidado com aquilo de crente que vem falar com você. Você precisa examinar na Bíblia. Não é porque, está passando agora a novela Apocalipse, nós estamos assistindo, mas tem um punhado de coisa lá errada, distorcida da palavra. Você precisa conferir a palavra. O seu evangelho é aquele que está na Bíblia. A revelação de Deus é aquilo que está na Bíblia, irmãos. Por isso, quando eu estou pregando, você precisa estar com a Bíblia aberta. Tem um monte de crente religioso que não sabe nada de Deus. Porque até então andou debaixo de sombra de ensino de homem. Mas nunca te deram a oportunidade de você abrir a Bíblia e conferir. E aí ele aprendeu tanto a religiosidade que não deixa Deus construir o evangelho verdadeiro nele. Né? Agora há uma moda aí que beber não tem problema. Não tem problema nenhum beber. No meio da igreja pode beber à vontade. Não existe problema nenhum. Irmãos, você pode chatear comigo. Você pode continuar bebendo. Mas você não vai ser recebido no reino. Irmãos, eu te garanto isso.
Se eu não te garantir isto, pelo evangelho que eu leio e que eu aprendi, eu quero que o Senhor me tire a salvação. Hã? Aquele que nunca foi fiel em dízimo, não vai entrar nos céus. Por quê, pastor? Porque os ladrões não entrarão no céu. Opa! Não, agora eu vou sair de bico, porque o Senhor me chamou. Eu creio que aqui todo mundo é dizimista, no nome de Jesus. Não é eu que estou te falando isso, meu irmão, é o evangelho. Por isso, quando a Luciene aprendeu, eu dava o dinheiro para ela comprar roupa, que eu ganhava muito bem. Eu dava o dinheiro da compra, eu dava o dinheiro do sapato, eu dava o dinheiro para ela, e era muito dinheiro que ficava na mão dela. O que ela fazia? Tirava o dízimo. Amor, qual que é o saldo? Quanto nós temos de dinheiro? É tanto. Ai, mas está faltando tanto? O que você pagou? Vou mostrar aqui. Tá. Aí esse valor que está faltando? Aí eu usei, você não me deu? Aí eu tinha dado, pronto. Então, irmãos, quem tem palavra, vive palavra. Eu não posso dizer para você, olha, eu não vou falar, gente, eu não vou falar de prostituição, porque eu tenho uns irmãos, amigos, eles são muito amigos meus, mas são prostitutas. Ei, você vai para o inferno. Não é eu que estou falando. Agora, irmãos, eu não posso deixar de dizer as verdades da palavra de Deus. Ah, você bebe, você está indo em direção ao inferno. A escolha é minha e sua, eu também bebia, eu fumava. Eu me prostituía. Levava a Luciene para casa e ia me prostituir. O dia que eu aprendi do evangelho, meu irmão, eu bati o joelho no chão e clamava a Deus todo dia: Senhor, tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia desse homem maldito, tenha misericórdia desse homem aqui, desconstrói isso. Agora tem gente que está na igreja. E sabe que tem pessoas que não é descoberto nos seus maus feitos? Porque Satanás que tampa, para dar corda para ele. Pode fazer. Vai fazendo aí o cara, olha, eu sou o máximo, eu faço de tudo, escondo, papai, ninguém vê nada, tá? Ah, os olhos de Deus, irmão. Os olhos de Deus estão lá. Não tem por onde. Os olhos de Deus estão lá. Quantas pessoas nós conhecemos que não dão valor à palavra de Deus? Apóstolo Paulo diz, irmãos, que um dia ele encontrou o alimento da fé verdadeiro. Apóstolo Paulo diz que foi menino, mas essa era a época que já havia passado sobre a vida dele. Muitas vezes, eu e você precisamos entender que se posicionar, se colocar, decidir, muitas vezes, amado, se posicionar na obra de Deus, na casa de Deus, na causa de Deus, significa sofrer, chorar, gemer. A igreja do Senhor deve ser unida em Jesus, para que eu e você não sejamos elo que venha quebrar a aliança com Deus. Mas será que Deus está olhando para mim e falando assim, ixi, ali, ali, elo, ele é instrumento de quebrar a minha aliança com a aliança que eu fiz com ele, a aliança de Deus. Uma pessoa falou para mim, pastor, o senhor tem que pregar diferente, o senhor tem que pregar sobre céu, o senhor tem que pregar sobre salvação, alegria, sobre o gozo que nós teremos lá na eternidade. Irmãos, como que eu consigo pregar sobre céu e não falar sobre o inferno? Como que eu
vou pregar sobre luz e não falar sobre as trevas? Como que eu vou pregar sobre bênção e não falar sobre maldição? Esse é um pregador que muitas vezes, irmãos, não estão sobre o governo de Deus. Eu estou terminando, igreja. Você pode projetar para mim, querido? Efésios 4:14. Olha o que diz Efésios 4:14. Olha o que diz a palavra de Deus. Para que não sejamos mais menino inconstante, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com a astúcia engana fraudulosamente. Quando eu tenho medo de olhar para a igreja e pregar o que a palavra de Deus manda eu pregar. Quando eu tenho medo de usar das verdades de Deus para instruir a igreja e ela crescer em graça e em poder. Quando eu escondo de trás de mim mesmo. Hebreus capítulo 10, versículo 25, irmãos. Ou melhor, Hebreus 5, Fernando. Já estou indo para o final. Hebreus 5. Versos 12 e 14. Olha o que diz essa palavra, irmãos. Olha lá juntamente comigo. Pois com efeito, quando deveis ser mestres, pois com efeito, quando deveis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine olha lá, irmão, ensinar de novo. Sabe aquela pessoa que a gente está batendo, está ensinando? Toda semana você vai ter uma liçãozinha sobre dízimo. Toda semana você vai ter uma liçãozinha sobre salvação. Toda semana você vai ter uma liçãozinha sobre mentira, sobre mentira, sobre prostituição. Ei, olha aqui para mim. E essa pessoa não aprende. Essa pessoa não aprende. Olha o que essa palavra diz, irmãos. Olha só o que essa palavra diz. Vamos lá. De novo. Quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus? Assim vós tornaste como necessitados de leite e não de alimento sólido. Sabe por quê? Ele está olhando. É criança. É criança. Criança você alimenta com leite. Mas olha lá. Olha lá, vamos lá. Ora, todos aqueles que se alimentam de leite é inexperiente porque é. Agora vamos lá. Mas o alimento sólido é para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercidas para discernir não somente, mas palavra, irmãos. Eu só não aprendo se eu não recebo. E vocês têm recebido. Trevas é trevas. Trevas é trevas. Maldição é maldição. Eu domingo falei do empresário e chegou no meio, porque eu estava ruim e eu esqueci. Aí eu inventei alguma coisinha para não ficar muito feio. E eu não lembrava, mas gente, eu precisava falar daquele empresário que eu estou aconselhando. Falei até de você, Ximenes. Usei o seu exemplo, usei o exemplo do irmão Osmar. E eu falei assim para ele: irmãos, deixa eu te ensinar uma coisa. Deixa eu te ensinar uma coisa. Você tem ido em muita igreja,
Você tem corrido atrás de muita bênção, de muito pastor, de apóstolo, disso e daquilo. Você tem ido, mas deixa eu falar uma coisa para você. Você nunca ouviu isso da boca de pastor nenhum, e você vai ouvir da minha. Porque eu não mexo, eu não ando com palavra de Deus com mentira. Porta que Deus fecha, ninguém abre. Não tem apóstolo, não tem pastor, não tem missionário, não tem seu fulano, não tem o não sei o que lá, não tem. Porta que Deus fecha, ninguém abre. Nenhum pastor abre, nenhum ministro abre, ninguém abre. Porta que Deus fecha, é fechada. Falei para ele, você pode correr aonde você quiser. Se tem pastor ministrando na sua vida que vai abrir porta, ele está te enganando. Ele não é pastor verdadeiro. Porque a porta só vai se abrir quando Deus permitir que ele abençoe para se abrir. Tem pastor mais do que Deus, não tem apóstolo, não tem ministro. Aí eu vejo um monte de pastor profetizando mentira na vida do irmão. O irmão está em pecado e o pastor está profetizando mentira. O irmão está irreverente, não crê, o pastor está profetizando. Não, eu vou orar que vai abrir, vai não. Vai não. Tempo de Deus é tempo de Deus. Sexta-feira eu estava orando num grupo que estava ali, não lembro qual que era. E Deus me mostrou muitos, como que é esses negócios de barro? Esse jarro de barro, muito. E nesse jarro, quando eu olhava, quando eu estava orando para esse jarro, eu via não era líquido, era um pó como se fosse ouro. Não vou dizer para você que é ouro, que eu não sei. Mas como era reluzente como ouro. E enchia todas aquelas talhas. O que Deus falou para mim? Prosperidade, filho. Só que tinha um grupo todo em oração. E eu cheguei para alguns irmãos e falei, ó, Deus me mostrou prosperidade aqui. Fique atento, fica vigiando. Não perca, não deixa Satanás roubar. Porque até isso ele faz. O irmãozinho perde o elo da graça de Deus. E perde a bênção, irmãos. Quando Deus me mostra, eu falo. Eu tenho entregado à igreja o que Deus tem me falado. Então eu falei para aquele empresário, falei, olha, você vai precisar ser construído por Deus. Está muito acostumado com dinheiro. O dinheiro era o seu Deus. Você mandava e desmandava. Então Deus te tirou, fechou porta para você aprender a andar pela graça. Você confia em Jesus? Você não vai morrer. Falei para ele. Ah, esse sapato que está no seu pé é o único? Ele vai permanecer até Deus abrir a porta. Não vai acabar. Porque é assim que Deus faz. Mas seja fiel. Ande com Deus. Para de ser menino. Para de ser menino. E esse texto, irmãos, eu vou dar continuidade domingo. Esse texto, ele traz uma revelação muito pesada. Que você não acredita. Alguns só acreditam porque eu tenho tido a coragem de dizer. Esse texto, ele traz uma revelação poderosa sobre a igreja. Aqueles que não se dão conta e não desejam aprender de Deus. Tem um tempo que passa. Você não aprendeu de mim, do Espírito Santo, você não vai aprender mais de ninguém. Vou te soltar na marva. Deus fala isso, pastor? Fala. Se você não aprender a sinceridade, as verdades, vai chegar um tempo que Deus vai encerrar a oportunidade da sua vida. Aí acabou, meu irmão. Aí acabou. Digo, pois, Gálatas capítulo 4, verso 1. Digo, pois, que todo o tempo que os herdeiros é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. João capítulo 16, versos 12. Estou encerrando. Disse Jesus: ainda tenho muito que vos dizer, mas vos não o podeis suportar agora. Criança, irmãos. Sabe, tem vezes que a gente tem tanta revelação de Deus para a igreja. Sabe, tem um momento que a gente deseja que a igreja, ela suba alguns degraus, mas a gente olha, a igreja é tão infantil, tão pequena. Aí a gente se retém a palavra de revelação, porque ela não suporta. Ela não suporta, como o apóstolo Paulo suportou. Eu quero ter muita
eu tenho muito desejo de olhar para o Tarso e falar: Tarso, isso está errado. Tem algumas coisas que estão erradas, por isso que você não está rompendo. Eu tenho muito desejo de olhar para o Tiago e falar: Tiago, muda a sua postura, rapaz. Tem alguma coisa que está errada, por isso que você não está rompendo. Eu tenho vontade de falar para o William, falar para o Augusto, falar para o Luiz, falar para o Braulino, falar para Márcio. Mas tem hora que eu retenho. Falar para o Wilker: Senhor. Aí a gente fala em parábolas e ninguém pega nada. Falar para o Natan. Porque sabe qual é o grande segredo? Se eu falar e você não seguir, você está nas tábuas do profeta. É melhor que eu não fale sobre você, com você, para que você não seja juízo de verdades de Deus. Porque a palavra diz que Deus não faz conta da ignorância. Agora eu fui corajoso. Não era porque eu era corajoso, não, porque eu tinha sede e vontade. A mensagem de Ronaldo. Quando eu me converti, eu estudei 6 meses a Bíblia. E até hoje, você já viu algum pastor fazer o que eu faço aqui? Mentira a salvação, Senhor, se eu não estiver usando de verdade. Brinca com Deus? Olha aí nas mensagens que você ouve na internet. Olha aí pelos profetas que andam, que te bajula. Eu te amo com amor, meu irmão. Eu te amo de verdade. Eu quero encontrar você na eternidade. Eu quero ver você próspero aqui. Eu quero ver você na unção do poder. Eu quero ver você fazendo acontecer e sendo verdadeiramente carta escrita por Deus. Não quero viver de tapinha no ombro, não. Só te bajulando, não. Não quero ganhar presente com isso, irmã Elza. Aí eu bajulo todo dia e eu ganho presente todo dia. Não. Eu quero viver das verdades de Deus. E por isso, tem pessoas que não me engolem. Tantas vezes, eu sou como um comprimido de... O que eu estou tomando? Antibiótico. Que engasga, todas as vezes eu preciso gritar para a pastora: me ajuda. E gasulo os olhos e o trem fica entalado aqui. Fiz uma proposta para Maria hoje. Eu falei, fiquei olhando para ela. Ronaldo estava. Fiquei olhando dentro dos olhos dela. E ela discordando da proposta que eu fiz. E aí Thelma, e eu fiquei olhando. Ela falou: por que está me olhando? Eu falei: porque eu vou te responder biblicamente. Aí eu, texto bíblico nela. Aí ela, falei: vai, me responde agora. Vai, me responde agora. Ela tutubiou dali, eu te respondo, depois vou te responder. Depois eu não vou te... Eu falei: tá bom, vou ficar aguardando. Bíblia, irmãos. Palavra de Deus. Gálatas 4:16. Pode ficar em pé. Quero convidar o ministério de adoração. Gálatas 4:16. Você pode pôr aí, meu amado. Você pode pôr aí. Olha esse texto, irmãos. Leia esse texto comigo, igreja. Olha o que esse texto diz. Fiz-me, acaso, vosso inimigo? Dizendo a verdade? Amém, verdade. Fica tranquila, você não fez nada de errado. Eu tenho feito inimigo, irmãos. Tem pessoas me olhando por trás, porque eu não penso 2 vezes em dizer a verdade. Não minha, de Deus.
E eu quero dizer para você, igreja, quantas vezes for necessário. Quantas vezes for necessário. Eu vou dizer as verdades. Eu vou pregar a verdade. Só assim, eu tenho certeza que você vai chegar na eternidade. A garantia da eternidade é a palavra da verdade. É a palavra da luz. É a palavra que foge ao nosso caráter. Foge do nosso caráter. Eu não ficaria. Segura minha língua, Senhor. Sabe uma coisa que nós precisamos aprender? Deus não está brincando com as verdades dele. Deus não está te enganando. Deus não te comprou com engano, com religiosidade. Deus te comprou com palavra, com sacrifício, com amor. Pense nisso. Pense nisso.